Bem, meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para apresentar a vocês todos a nossa videoaula da nossa querida EBD, aqui de Pindamonhangaba. Nós queremos convidar você a assistir essa videoaula, a acompanhar os nossos canais, também a compartilhar esse material, porque, por certo, é de grande importância. A Bíblia nos deixa claro que a falta de conhecimento é a razão de muitos males, né? E graças a Deus que Deus tem proporcionado para nós aqui em Pindamonhangaba esse canal, essa bênção de canal, para que nós possamos transmitir a vocês as nossas aulas da EBD. É bem verdade que o nosso tempo aqui é bastante escasso, mas seria mais interessante você participar mesmo da Escola Bíblica Dominical aos domingos, a partir das 9h30 da manhã, aqui no nosso Templo Cedo, na Rua Cônigo Tobias, número 168, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Pindamonhangaba. Pois bem, nós vamos falar, estamos iniciando novamente um novo trimestre, né, uma nova série de mensagens, de estudos bíblicos, e dessa vez nós estamos, nesse último trimestre desse ano, nós estamos estudando sobre o governo humano, ou melhor, governo divino em mãos humanas, e estamos estudando para esse tema os livros de 1º e 2º Samuel, Velho Testamento, Bíblia Sagrada. E dentro desses livros, que são considerados livros históricos, nós temos meditado e tirado bastante proveito de muitas lições importantes para a nossa vida diária. Muito bem, a lição de hoje é a lição de número 2, será ministrada no próximo domingo, dia 13 de outubro de 2019, e o título dessa lição é O Nascimento de um Líder Profético em Israel. Muito bem. O texto áureo dessa lição se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, verso 20, e diz o seguinte: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, verso 20. Verdade prática para nós utilizarmos no nosso dia a dia, diz o seguinte: o surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser o resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar. Muito bem, nesta lição nós estaremos tratando de alguns personagens pertencentes a uma família, e esses personagens é bom nós identificarmos agora, para que no decorrer da lição ao falar, a gente já consiga se posicionar a respeito. Estaremos falando da família, de um líder dessa família, chamava-se Eucana. Eucana era um descendente da tribo de Levi, que morava na parte norte de Jerusalém, acima de Jerusalém, mais precisamente no sítio dedicado à tribo de Efraim. Morava na cidade de Ramá, ou Ramataim Zofim, como diz o primeiro versículo do livro de Samuel. E essa cidade, ela ficava ao norte de Jerusalém, morava lá, era descendente da tribo de Levi, melhor dizendo, e seu nome significa Deus criou. Eucana, portanto, era o chefe da família. Temos uma esposa chamada Ana, que o seu nome significa graça, muito embora ela estava vivendo um momento de bastante angústia, mas o significado do seu nome é graça. Também temos uma segunda esposa, e alguém vai me perguntar, mas é permitido ao cristão ter duas esposas, ou a poligamia no meio evangélico, por exemplo? Não. Aquilo que a lei, ela condena a poligamia. A lei, ela não é favorável à poligamia. Desde o início foi feito um casal, homem e mulher. Porém, há uma certa tolerância. É como se nós pensássemos, por exemplo, que nós ordenamos aos nossos filhos que eles nos obedeçam. Porém, ocorre uma desobediência e nós toleramos, né? Por amor a gente acaba tolerando. E era exatamente o que ocorria na época. Havia uma certa tolerância em cima deste tema chamado poligamia. Muito bem, mas a segunda esposa de Eucana chamava-se Penina. O seu nome significa rubi.
Então nós temos 3 personagens: Eucana, o marido, Ana, uma esposa, e Penina, a segunda esposa. Nós vamos também encontrar muito nessa lição o sacerdote Eli. Eli, que significa altura, né? Significa coisas elevadas. Ele era o sacerdote que ministrava em Siló. Estaremos falando um pouquinho sobre Siló daqui a pouquinho. E também, por último, o menino Samuel. Samuel, que o próprio texto áureo já nos informou, né, que Ana chamou seu nome Samuel porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Ou seja, é aquele que é pedido ao Senhor. Tem umas outras especificações também do nome dele, mas não são tão importantes assim para a nossa meditação nesse momento. Muito bem. Esses 5 personagens que farão parte da nossa lição de hoje, já nos familiarizamos com ele, então vamos adentrar um pouco na história. Essa família de Eucana, Ana, Penina, eles moravam em uma cidade chamada Ramá, ou Ramataim Zafim. E essa cidade ela ficava ao norte de Jerusalém, como eu disse, e ficava distante de Siló, cerca de 25 quilômetros. Siló ficava ao norte de Ramataim e 25 quilômetros mais ou menos de distância entre Ramá e Siló. Por que nós estamos trazendo Siló para essa história? Porque se nós recordarmos, voltando na Bíblia Sagrada, lá no livro de Josué, nós vamos perceber que quando Josué tomou posse da terra prometida, passando pelo rio, atravessando o rio, enfim, chegando em Jericó, derrubando os morados de Jericó, conquistando a cidade de Ai, enfim, toda aquela saga que o povo de Israel empreendeu para tomar posse daquela terra prometida. Ele tinha tantas guerras ali na região de Jerusalém, na região onde ele estava tomando posse, que a arca acabou sendo levada. O tabernáculo de Moisés, aquele tabernáculo móvel lá do Êxodo, né, que foi construído no deserto, ele foi levado para a cidade de Siló. A cidade de Siló ficava nas montanhas de Efraim, e daí, inclusive, muitas vezes a Bíblia fala de lugares altos, embora a maioria das vezes que aparecem lugares altos na Bíblia se refira à idolatria, à adoração de ídolos, etc., mas era costume se levar um altar, quando não era possível estar no tabernáculo, levar para os montes, para ficar mais em evidência para a adoração. Mas, no caso de Siló, era nas montanhas de Efraim e o tabernáculo estava ali estabelecido. Então, os judeus fiéis a Deus, os judeus que tinham a sua ligação com Deus bem favorecida e bastante fé em seus corações, eles saíam de suas cidades e se dirigiam até Siló, de ano em ano, uma vez por ano, para poder sacrificar ao Senhor, pagar os seus dízimos, enfim, levar as suas ofertas, fazer tudo aquilo que a lei ordenava a um judeu devoto. E Eucana, por ser um judeu bastante devoto, a cada ano ele subia de Ramataim, Zofim, para Siló, até o tabernáculo, para ali então oferecer sacrifícios ao Senhor. E numa dessas viagens, nós encontramos a Bíblia Sagrada registrando que naquele ano o sacerdote que estava ali era Eli, era o sumo sacerdote naquele momento no tabernáculo, ele era o chefe do tabernáculo, o sacerdote-chefe, né? E ele então foi chegando até o tabernáculo junto com suas 2 esposas. Mas havia uma contenda naquele lar, havia um problema naquele lar. E o problema era o seguinte: a Bíblia informa que Eucana era estéril. Deus havia lhe cerrado a madre, como a Bíblia diz no termo bíblico. E como ele havia cerrado a madre de Ana, Penina, porém, tinha filhos. É bem provável até que Penina tenha sido uma segunda esposa, em virtude de Ana não poder dar filhos para Eucana, que era muito importante essa questão de natalidade, de procriação naquela época, né? Muito bem, então havia uma desavença naquele lar. Penina sendo beneficiada e podendo procriar, tendo filhos, e Ana não podendo, ela se sentia e se julgava superior a Ana. E esse fato fazia com que ela, talvez com um coração amargurado, um coração um pouco maldoso em relação a Ana, talvez até por questão de ciúmes, nós vamos ver um pouquinho mais na frente que Ana era muito bem querida por Eucana, né? Tanto que ela estava bastante triste, estava sem comer, estava
um quadro depressivo, dadas as investidas que Penina fazia contra ela. Mas Ana se colocou no seu lugar e ficou sofrendo. Nós vamos perceber que Eucana procura Ana e fala: Ana, por que você está triste? Por que você está chorando? Eu sou melhor para você do que 10 filhos. Mas aquilo não confortava a Ana. E nós temos já logo nesse relacionamento marido e mulher, um ensinamento muito profundo. Nós podemos depreender desse texto o seguinte: às vezes o que nós precisamos, nós não conseguiremos jamais encontrar, até mesmo em pessoas queridas do nosso lado, pessoas que nos amam. Às vezes nós estamos numa situação tal que não é um conforto de uma mãe, não é o carinho de uma mãe, não é o consolo de um pai, de uma família, de um irmão, de um amigo, né? Que vai fazer com que a nossa alma se liberte de um estádio de angústia muitas vezes. Mas o que era necessário para Ana era uma intervenção divina. Ela esperava, ela precisava. Nada nesse mundo seria capaz de destruir a sua amargura naquele momento, a não ser um contato com o próprio Deus. Mas, de qualquer forma, aquelas palavras de Eucana caíram bem ao coração de Ana. Tanto é verdade que logo após Eucana ter conversado com Ana, a Bíblia nos informa que Ana então comeu, né? Ficou em pé, comeu, que ela estava só sentada, não queria se levantar, e ela comeu e foi então, adentrou ao tabernáculo para orar. E ela teve uma atitude muito importante. Na realidade foram 2 atitudes. Ela fez uma oração a Deus, ou seja, ela derramou o seu pedido nas mãos de Deus. Ela não procurou ninguém para ajudá-la, porque ela sabia o que ela precisava, somente Deus poderia dar. Ela procurou socorro em Deus, foi atrás de Deus e fez um voto. Nós temos que fazer um pequeno parênteses quando nós falamos de voto, porque essas 2 atitudes, fazer a oração e fazer um voto ao Senhor, muitas vezes ele parece que surge em nossos ouvidos como sendo um toma lá da cá. Ah, eu faço algo para Deus e Deus me dá algo em troca. Não, não é dessa forma. Nós entendendo que a família de Ana e Eucana era uma família devota ao Senhor, conhecedora dos mandamentos e da lei de Deus, com certeza Ana também sabia e conhecia perfeitamente a passagem de Deuteronômio 23 e 21, que trata do voto. Caso você faça um voto ao Senhor, não tarde em cumpri-lo, porque se você não cumprir, é pecado. Ou seja, o voto é diferente de um toma lá da cá. Hoje em dia tem sido muito comum pessoas acharem que para receber uma bênção basta fazer algum sacrifício que a bênção vem. E não é dessa forma que nós aprendemos, não é dessa forma que a Bíblia nos informa, né? Nós temos sim, fazendo nossos votos, cumprimos nossos votos, mas independente de nós termos feito o voto ou não, a bênção é outorgada exclusivamente pelo amor e pela graça de Deus, pela grande misericórdia com que tem nos amado, independente do que nós tenhamos oferecido em troca. Quem somos nós para darmos algo em troca para Deus, não é verdade? Muito bem, mas essa família de Ana, então, nessa situação, Ana chega até o tabernáculo chorando e triste, abatida, e começa então a orar. E nesse momento em que ela faz essa oração, é um momento de tanta angústia, mas de tanta angústia que ela não conseguia de forma nenhuma se expressar. Ou seja, é aquela típica oração que nós fazemos com o coração, com a alma. São somente gemidos que nós conseguimos expressar. Tal é a angústia que muitas vezes assola a nossa vida, que nós não temos palavra nem sequer para orar. E nem sequer sabemos o que pedir para Deus, porque nós muitas vezes desconhecemos a fonte do nosso desconforto. Mas Deus, que conhece tudo, cumpre-se em nós, então, aquilo que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, verso 26. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha só, irmãos, os gemidos que às vezes nós balbuciamos durante uma oração angustiosa, nem sempre parte do nosso próprio coração e da nossa própria mente.
Nós temos base bíblica para informar que é o próprio Espírito de Deus nos ajudando em nossas fraquezas e conduzindo aquilo que nós precisamos e estamos pedindo ao Senhor. É muito importante esse ponto, porque trata-se de um momento exclusivo, um momento que muitas pessoas passam, nós passamos muitas vezes, e não queremos de forma nenhuma ficar alienado de estar na presença de Deus, não é verdade? Muito bem. Então essa situação, ele estava ali balbuciando, quando o sacerdote ele percebeu, a Bíblia diz que ele estava em pé, próximo a uma coluna do tabernáculo, e ao perceber que aquela mulher estava balbuciando daquele jeito, ele fez até um juízo errado de valores acerca daquela mulher, acerca de Ana. Ele chegou para Ana e disse: mulher, até quando você vai ficar desse jeito, nesse estado, embriagada, ainda sendo essa hora? Então Ana, com toda delicadeza, seu coração aberto, humilhada, vira para o sacerdote ali e diz: não, meu senhor, a tua serva não está embriagada, a sua serva está aflita de alma, o coração está partido. E ela colocou as suas razões de estar naquela situação para o sacerdote então olha para ela e profetiza na vida dela: olha, então fique fazendo o que você está fazendo e que Deus conceda o desejo do seu coração. E o desejo do coração dela era só um: ela estar grávida, ela ter um filho, né? E aquilo nós vimos no decorrer da história que realmente ocorreu. Muito bem. Passado esse episódio de Ana e Penina e Eucana ir até o tabernáculo e Ana ter esse encontro com o sacerdote e passar por esse momento de aflição, orando, balbuciando palavras apenas, eles voltam então para Ramá, ou seja, retornam a sua viagem para casa e, passado alguns dias, a Bíblia diz que Ana concebeu. E passado o tempo certo, ela teve um filho e ela chamou esse filho de Samuel. E é exatamente o tema central dessa lição, que é o nascimento de um líder profético em Israel. Samuel foi aquele que nós já vimos em lições anteriores, que fez uma transição de regimes de governo do povo de Israel. Embora a transição de regime de governo seja bastante discutida, se a gente for analisar friamente, politicamente, como é que funcionava ambos os regimes, né, nós acabamos muitas vezes chegando na mesma conclusão que o regime era bem parecido. Porque no tempo de juízes, quem tomava conta do povo de Israel eram os juízes. É claro que alguns juízes eram específicos de algumas tribos, então haviam vários juízes que julgavam ao mesmo tempo, com algumas raras exceções, né, que julgou Israel todo. E então, mas a função do juiz, ele exercia os três poderes do Estado de Israel. Ele exercia tanto o poder legislativo, quanto o executivo, quanto o judiciário. E também era um interlocutor entre os sacerdotes e o povo. Então acabava sendo a função de um juiz bem parecida com a função de rei. Daí a transição de juízes para rei não foi tão conturbada quanto apareceria se fosse um outro regime muito diferente de governo, como foi o caso do Samuel ter ungido mais tarde o primeiro rei de Israel, né? Muito bem, é um outro assunto para outra aula. Nessa aula nós estamos tratando de Samuel, e Samuel então nasceu ali em Ramá e passou a sua infância ali. De ano em ano, como Eucana, junto com toda a sua família, ia para Siló sacrificar ao Senhor, no próximo ano, Samuel já nascido, bastante em ter idade ainda, era um infante ainda, bastante infante ainda, era um bebê, né? Fazia um ano que ela havia engravidado, dado à luz, poucos meses de vida, talvez 1 ou 2 meses de vida apenas. Então, Eucana resolve novamente ir até Siló, e nesse trajeto ele convida a Ana, e Ana fala para ela: dessa vez eu não vou, eu vou ficar com o menino aqui, e vou esperar que esse menino desmame para depois então ir. Por que ela falou isso? Porque lá atrás, um pouco antes, nós já citamos aquele encontro que ela teve com Eli, o coração de Ana se dispôs o seguinte: se o Senhor, foi o voto que ela fez, se o Senhor me conceder essa graça de eu ter um filho, eu dedicarei esse filho ao Senhor. Tamanha era a fé daquela mulher, tamanha era a gratidão que ela teria pelo simples fato dela ter conseguido a maternidade, que era algo muito especial na época. Ela abriria a mão daquilo que ela mais queria para dá-lo ao Senhor. E ainda fez um voto: ele será nazireu do Senhor. Nazireu é um voto feito, era bastante comum na época dos judeus antigos, era um voto feito
em que o votante se dedicava exclusivamente ao Senhor. E tinha uma lei do nazireado, né? Desculpa, o nazireado. O nazireado, ele não podia tocar em mortos, não podia cortar o cabelo, tinha uma série de restrições para ele, então, estar inteiramente dedicado ao Senhor, à obra de Deus, aos trabalhos do rei. Nós temos na Bíblia alguns outros nazireus, né? Nós temos, por exemplo, Sansão, bastante famoso. Tem o João Batista também era um nazireu de Deus. Nós temos também umas fontes extra-bíblicas nos informam com bastante propriedade que o próprio Tiago, irmão de Jesus, também ele era nazireu. E o próprio apóstolo Paulo, né? Se você olhar lá em Atos 18, 21, do 22 até 26, você vai perceber que Paulo tinha um voto. E esse voto de Paulo era um nazireado. Ele era um nazireu de Deus. E até é interessante notar que o voto de Paulo, o símbolo do voto de Paulo era raspar a cabeça. E no caso do Velho Testamento era o cabelo ser crescido, né, como nós sabemos. Mas muito bem, o nazireu era uma pessoa dedicada a Deus, que exclusivamente trabalharia para Deus. E Ana havia feito essa promessa ao Senhor através de Samuel, seu filho, que entregaria ao Senhor e ele seria então um nazireu de Deus. Ele nasceu, portanto, em Ramá, na cidade de seu pai, né, onde seu pai morava, sua família morava, e ali ele ficou por pelo menos 3 anos. Quando a Bíblia informa que Ana só levaria Samuel até o tabernáculo novamente lá em Siló, quando ele desmamasse, esse período médio, pela história que nós conhecemos do povo judeu, girava em torno de 2 a 3 anos. Então nós estimamos em torno de 3 anos, quando Samuel já estava com essa idade, em que sua mãe, então, resolve agora, em uma das viagens de seu marido até Siló, acompanhá-lo juntamente com Samuel, seu filho, criança ainda, bastante pequeno, né? E fizeram a viagem, e quando chegou no tabernáculo, a Bíblia nos informa que Ana procurou o sacerdote Eli, continuava sendo o sumo sacerdote naquele tabernáculo, lá do tabernáculo. E quando ele procura o sacerdote, ela diz para o sacerdote: olha, eu sou aquela mulher que esteve aqui chorando, orando, e te falei que eu estava precisando de uma bênção de Deus, e Deus me deu essa bênção. E o voto que eu fiz ao Senhor foi de que esse garoto seria de trabalho intermitente e constante na obra de Deus. E eu estou aqui para entregar a você, ao Senhor, né? Ao meu Senhor. O tratamento respeitoso era dessa forma, entregá-lo ao Senhor, e ele estará continuamente na casa de Deus. E isso foi feito. Samuel, então, foi entregue para Eli, e a partir daquele instante, então, dali em diante, Eli toma conta da vida de Samuel. Nós vamos, nas lições que se seguem, né, continuar nesse tema agora mais especificamente sobre a vida de Samuel mesmo, até nós chegarmos na unção de Saul, na unção de Davi, enfim, até chegarmos na transição do regime político de Israel. Mas nessa lição nós estamos chegando até o nascimento de Samuel e passando então a Ana a deixar Samuel juntamente com o sumo sacerdote Eli. Temos uma coisa muito interessante nessa história. Eu estava analisando bastante calma essa lição e nós podemos perceber algo. Se nós adentrarmos no capítulo 2 de 2 Crônicas, nós vamos ter um título do capítulo dizendo Cântico de Ana. Esse Cântico de Ana ele é daqueles considerados salmos fora do livro de Salmos, né? Nós temos o livro de Salmos na Bíblia, mas temos alguns salmos, né, que estão no meio dos capítulos. O Cântico de Débora, por exemplo, o Cântico de Ana, por exemplo, né? Alguns cânticos que tem que são verdadeiros salmos de louvor ao Senhor, que estão fora do livro de Salmos, estão inseridos em alguns outros livros que são, no caso aqui, históricos, né? E também temos o salmo também de Davi, do próprio Davi, no capítulo 22 de 2 Crônicas, quando ele faz o Cântico de Davi, coisa maravilhosa também, é um outro salmo fora do livro de Salmos. Mas, voltando para o salmo de Cântico de Ana, o que eu entendi nesse salmo? Nós vamos voltar um pouquinho e lembrar que lá quando ela foi fazer o pedido a Deus, ela fez em silêncio, chorando, com lágrimas.
Nem o sacerdote, que estava bem próximo dela em pé numa coluna, não conseguia ouvir o que ela estava balbuciando. Eram aqueles verdadeiros gemidos inexprimíveis que o Espírito nos ajuda nos momentos de fraqueza, no momento de angústia total em nossa vida, né? E ela pediu dessa forma. E quando ela recebeu a bênção e cumpriu o seu voto, entregou Samuel para o sumo sacerdote Eli, ela então canta ao Senhor. Ou seja, o cântico de Ana em voz alta. Ela proclama uma verdadeira poesia em voz alta. O que eu queria trazer para os irmãos aqui como exemplo para nossas vidas? Quantas vezes, em momentos difíceis, na nossa família, momentos de enfermidade, momento em que tragédias assolam o nosso lar, assolam a nossa vida, deixam um rastro de destruição que a gente parece não conseguir mais sobreviver a isto, mas de repente nós vamos para a igreja, pedimos oração, fazemos questão que a oração seja pedida em voz alta no púlpito, que todo mundo escute, todo mundo ore. Gostamos até de ouvir quando aquele que está encarregado de realizar a oração principal naquele momento pega o microfone, ore bem alto e fale e cite até o nome da pessoa que está precisando da bênção, né? No caso nós. Quantas vezes nós fazemos isso? E quantas vezes nós temos pego o microfone para agradecer e para anunciar que Deus realizou grandes obras na nossa vida? É um ensinamento muito profundo que nós tiramos desse texto bíblico. Ana, na sua angústia, balbuciou palavras, mas no reconhecimento de uma bênção alcançada, ela falou para todo mundo ouvir. A oração de Ana não está registrada na Bíblia. A oração que ela fez não está registrada, só o motivo da oração, que ela queria um filho. Mas as palavras usadas para falar com Deus não está registrado na Bíblia, até porque ela só balbuciava. Mas o cântico de Ana, o louvor de Ana e o agradecimento de Ana está estampado nas páginas da Bíblia e podemos ler em voz alta em qualquer lugar que estivermos. Então, meus queridos irmãos, vamos tomar como boa coisa para nós, vamos tomar como aprendizado para a nossa vida, que nós temos sim o direito de suplicar bênçãos do Senhor, de suplicar ao Senhor que derrame a sua graça sobre nós, que nos livre dos problemas, que nos ajude nas dificuldades, nas enfermidades, mas também vamos exercitar mais aquele momento em que nós temos a oportunidade de chegar no tempo e agradecer ao Senhor. Dentro dos comentários que nós temos nessa lição nossa, dentro de onde Samuel nasceu, nós já falamos sobre isso, a bigamia presente, que estava presente ali, mas não fazia parte da lei judaica, mas estava presente, a família piedosa de Eucana, em que essa família, todo ano, liderada por Eucana, subia até Siló para fazer o seu sacrifício, oferecer os seus dízimos, né, as suas ofertas ali no tabernáculo. Tudo isso indicava que era uma família piedosa, uma família que estava na presença de Deus, né? E também o Samuel, o nascimento do profeta, do juiz Samuel, juiz de profeta Samuel, né? O último juiz do período de juízes da nação de Israel. Ele foi a transição, né? E ele, então, passa para nós que ele foi que o nascimento dele foi fruto de oração, fruto da oração da mãe dele, Ana, né? A humildade que ela teve, inclusive diante de Eli, quando Eli a repreendeu, ela poderia muito bem ficar quieta e sair de perto, ou poderia tomar uma outra atitude de agressividade até, porque ela estava sendo repreendida por alguém, mas com toda a humildade, reconhecendo a hierarquia que existia entre ela e o sacerdote, o sumo sacerdote, ela muito gentilmente explicou para ele o que estava acontecendo, né? Ela estava com aquela amargura de alma tremenda e ela fez um pedido. Aliás, ela tomou duas atitudes, fazer o pedido e ao mesmo tempo de fazer um voto, né? Não necessariamente isso significa uma receita para que você receba a bênção. Preciso de tal bênção, vou orar e vou fazer um voto. Amém. Se você está fazendo, a sua fé te permite fazer dessa forma, faça o seu voto, mas se fizer o voto, cumpra, porque a Bíblia é bastante criteriosa quando se trata em termos de voto, né? Voto que fazemos ao Senhor. Mas necessariamente não é preciso seguir essa sequência, oração mais voto.
senão a bênção não vem. Isso não é regra, isso não é receita, não é dessa forma. Deus, na sua infinita misericórdia, compreende as nossas fraquezas, compreende tudo que nós somos. E se nós somos fiéis a Ele, Ele pode, sim, muito bem nos ajudar. E às vezes ajuda até mesmo o infiel, né? Porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela se estende por toda a terra, sobre o justo e sobre o injusto também. Muito bem. Então, Ana, quando recebeu, a primeira coisa que ela fez foi desmamar a criança, que foi uma obrigação que ela tinha que fazer, porque não adiantava levar a criança até o sacerdote, até o sumo sacerdote, e deixar uma criança que ainda precisava dos cuidados básicos e primários de uma mãe, junto com o sacerdote, onde não havia nem mulher, né? Mas então ela cuidou da criança e, ao cuidar da criança no tempo certo, ela cumpriu o seu voto. Ao cumprir o voto, ela dedicou Samuel, que é o terceiro subtópico do item 3 nosso, que ela dedicou Samuel, então, ao trabalho do Senhor contínuo. E nesse momento, então, a nossa lição chega até esse ponto, onde nós pegamos o nascimento de Samuel, como foi que ele nasceu, qual que é o tipo de família que ele nasceu, no caso de Eucana, Penina e Ana, o lugar que eles moravam em Ramá, ia para Siló para sacrificar ao Senhor no tabernáculo. Enfim, essa história toda está culminando agora, então, na dedicação de Samuel ao templo, ao tabernáculo, ao trabalho do Senhor, e com um voto de nazireado. Ele era um nazireu de Deus, onde sua cabeça não podia passar navalha, ele não podia tocar em corpo de morto, enfim, tinha uma série de recomendações, que está lá em Levíticos, que fazia com que o nazireu pudesse se dedicar ao trabalho do Senhor como voto próprio. E é até interessante voltar nesse assunto, porque tinha um voto que a pessoa fazia por ela mesma, e tinha voto que era feito por alguém para ela. No caso de Samuel, foi sua mãe que fez o voto por Samuel. Aí você me pergunta, mas Samuel poderia ou não aceitar? Claro, ele poderia ou não aceitar. Afinal de contas, o voto foi da mãe dele. Mas, como o plano de Deus segue de uma forma bastante correta, o ensinamento que Ana passou nos 3 primeiros anos para Samuel, ainda muito pequeno, e ele vivendo num ambiente sacerdotal, fez com que ele entendesse a profundidade do voto que sua mãe havia feito sobre ele, e ele então perseguiu essa sua trilha, esse seu caminho, e foi considerado um dos maiores, se não o maior juiz de Israel, né? Juiz e profeta. Aliás, Samuel foi o fundador, foi ele que iniciou a escola dos profetas em Israel, né? Ele que instituiu a primeira escola de profetas em Israel. Meu querido e amado irmão, nós estamos concluindo essa lição. Chegamos até então à dedicação de Samuel ali no tabernáculo, junto com o sacerdote Eli, através de sua mãe Ana, e nós esperamos que você tenha absorvido algum conhecimento a mais. É bem verdade que esse tema é bastante debatido e bastante conhecido, mas algumas coisas sempre acrescenta em nossa vida, né? Então que você possa ter aproveitado essa videoaula, e deixo aqui mais uma vez o meu convite para você. Escola Bíblica Dominical, Templo Sede, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Rua Cônigo Tobias, número 168, domingo 13 de outubro, no próximo domingo, às 9h30 da manhã. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like, né? Dê o seu joinha lá, fala que está tudo certo, pelo menos a gente sabe que você está usufruindo desse material que é muito precioso, e é com muito prazer que nós fazemos para você. Que Deus possa abençoá-lo em nome de Jesus. Amém.